Eu tenho muita curiosidade, Sérgio, para entender um pouco melhor do que foi o período Nations Bank, que inclusive é um período bem citado dentro do livro, e acho que é um período que ele divide muito. Porque, por exemplo, naquele momento, de 97 a 2000, o Vasco era, se não o principal, tranquilamente top 3 do Brasil naquele momento, com dois brasileiros, Mercosul, Libertadores, Rio São Paulo, teve o Carioca também, e fora os vice-campeonatos que foram muitos naquele período ali também. O Vasco tem a oportunidade de largar na frente, ter um investimento pesado do Nations Bank, e ali o Vasco tinha a oportunidade de fato se estruturar e virar de longe, em termos de estrutura, já com torcida e títulos, o maior clube do país. E exatamente naquele período tudo dizendo, o projeto olímpico, você que é mais da, escreveu o livro e é mais velho do que eu, conta com a sua visão, o que, que foi o período Nations Bank, o que, que é verdade, o que é mentira. Bom, uma coisa é eu dar a minha visão, eu dar a minha opinião. Eu não vou dar a minha opinião, vou falar sobre fatos. Não é a minha opinião. Você, por exemplo, você deu uma opinião, que era top 3, isso é a sua opinião. Fato é o seguinte, o Vasco se estruturou muito, porque o Vasco comprou uma rua nesse período. O Vasco comprou uma rua inteira, 56 imóveis nesse período do Nations Bank. O Vasco, ele montou uma estrutura no futebol, que uma coisa é você ter parceria. O Corinthians teve parceria da Riggs Mills, o Cruzeiro teve da Riggs Mills, o Flamengo teve da ISL, o Grêmio teve da ISL, o Botafogo teve, o Vitória teve, o Bahia teve, então inclusive se transformaram em empresa, Opportunity, Excel. O Vasco conseguiu, os outros não conseguiram. Alguém estava ali estruturando. Não, as pessoas, os clubes estavam buscando títulos, ganhar títulos. E o Vasco teve no projeto todo do Nations Bank, enquanto o banco cumpriu, êxito. E sem o banco ter cumprido, porque o banco cumpriu até julho de 2000, depois parou de cumprir, o Vasco ainda conseguiu o êxito de ganhar o Campeonato Brasileiro e ganhar a Copa Mercosul, com salários atrasados. Isso não é culpa do Vasco, é culpa do banco, que inclusive perdeu na justiça, em primeira instância, que tinha que pagar 12 milhões de dólares que foi devendo ao Vasco. E o Vasco fez acordo, teve que fazer acordo, porque o banco, através da VGL, entrou com uma ação contra o Vasco, dizendo que aquilo era um adiantamento de dinheiro e o Vasco tem que me pagar de volta, porque eu saio. Só que quem denunciou o contrato em fevereiro de 2001 foi o Vasco, não foram eles. Denunciou por descumprimento. E aí, nessa discussão, as duas partes se acertam, ninguém fica devendo nada para ninguém, o Vasco não pagou um centavo para o banco. O que acontece ali naquele período é o seguinte, projeto olímpico, o orçamento do futebol era mais que o triplo de todos os esportes olímpicos. É a mesma relação que se tem hoje, ou que se tinha, né, quando o Vasco tinha esportes olímpicos. Você tinha, é só pegar o orçamento do balanço de 1999 do Vasco. O orçamento para todos os esportes olímpicos juntos era 22%. Do futebol era 67%. Então como é que você tinha uma situação que... Claro que você podia resolver. Você tinha o projeto olímpico baseado no lastro do próprio banco. Como jogadores, como o Vasco contratou o Euler, estavam lastreados pelo banco, porque era uma verba que vinha. A partir de julho de 2000 deixou de vir. E aí houve, por parte do Vasco, um acerto com a Rede Globo. O Vasco pegava as cotas de TV, todos antecipavam, o Vasco também antecipava as cotas de TV com a Rede Globo, com uma ligação com a Rede Globo que o Nations Bank vai te pagar. O Nations Bank não pagou, a Rede Globo, em determinado momento, porque ela não queria os jogos encavalados, perdão, ela queria os jogos encavalados, não que ela queria os jogos encavalados, ela queria que o Campeonato Brasileiro de 2000 terminasse no dia 23 de dezembro, que era o acordo feito. O Vasco estava numa situação que o Vasco, desde o início de novembro, estava jogando, desde meados de novembro, estava jogando jogos decisivos em cima de jogos decisivos pela Mercosul e pelo Campeonato Brasileiro. Chegou um determinado momento que a situação era a seguinte: o Vasco jogou com o Palmeiras, perdeu de 1-0 no Parque Antártico, segunda partida da decisão da Mercosul. O Vasco tinha que jogar em 10 dias 5 vezes. O Vasco teria que jogar contra o Cruzeiro, contra o Cruzeiro dia 14, Cruzeiro dia 16, Palmeiras dia 19, se o Vasco tivesse passado pelo Cruzeiro, São Caetano 21 e 23. E aí o Sindicato dos Atletas Profissionais, a partir de um pedido dos atletas, o Eurico acionou para que o sindicato tomasse as devidas providências, e ele trouxe essas datas para um pouco mais estendida. E isso atrapalhou a vida da Globo. Claramente atrapalhou a vida da Globo. E em atrapalhando a vida da Globo, essa relação comercial, ela passou a ser uma relação comercial que deixou de ser boa.
Mas é uma relação comercial que foi boa e a Globo teve a oportunidade de obter o que obteve em termos de futebol brasileiro, muito porque o Eurico Miranda ajudou. Pergunta pra ela, Globo, quem foi o melhor parceiro que ela teve. Eles vão dizer que é o Eurico Miranda.